Então tá bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, então, começa o nosso primeiro ciclo formativo, organizado pelo Núcleo Baixada Santista do Fórum Popular da Natureza, em parceria com o Centro Acadêmico Semiramis Domene e com o Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Saúde Socioambiental da Unifesp. Um pouquinho mais para frente, a gente vai explicar melhor um pouco como vai funcionar a dinâmica desses encontros, mas de primeiro momento vou falar para vocês um pouquinho como vai ser hoje, né? Então a gente vai começar com uma abertura que vai ser feita pela nossa companheira, pela nossa camarada Gabriela Sughi, em que ela vai trazer para a gente alguns elementos sobre arte e América Latina. E a gente espera fazer disso uma constante em todos os encontros, para que a gente possa embelezar um pouquinho esse nosso momento. Depois nós teremos algumas falas iniciais, né, feitas por mim, pela Stephanie e pelo Celton, de 10 minutos cada, trazendo elementos para discussão a partir dos textos. E depois chamaremos o nosso convidado, que é o Frederic Breyton, que faz parte do setorial de comunicação da Coordenação Nacional do Fórum Popular da Natureza e está organizado no Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Após esse momento, a gente abre para inscrições de falas, perguntas, reflexões, enfim. E aí a gente organiza melhor quando chegar essa hora, as meninas vão estar controlando o tempo, e seria muito legal que quem tiver algo a dizer, quem quiser participar, realmente se aproprie desse momento, para que a gente possa pluralizar ainda mais a discussão. A lista de presença será disponibilizada no chat, por e-mail, no WhatsApp, e no Instagram do Núcleo também. E ela fica aberta até o próximo encontro, para quem for assistir depois ou por algum motivo não conseguir assinar a lista na hora. A gente pede também para que todo mundo mantenha o microfone e a câmera desligados, a não ser que esteja falando, para que dessa forma a gente não sobrecarregue a internet de ninguém. A gente mandou um e-mail também com algumas informações, dentre elas tem o link para um grupo no WhatsApp, onde a gente está recebendo todo mundo que queira, enfim, ter um espaço para discutir as questões que a gente vai trazer ao longo dos encontros, se aproximar um pouquinho do fórum, saber das nossas reuniões. Então, vamos começar. Então, eu passo a palavra para a Gabriela agora, para a Gabriela Sughi, para que ela faça a abertura do nosso encontro. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Bom, então, o nosso tema é a importância do instrumento político, né? E eu acho que eu vou trazer, talvez, mais perguntas e reflexões do que realmente fatos e respostas. Mas na verdade, para a gente pensar um pouco onde que está a cultura nesse lugar, né? Principalmente numa sociedade que, por muitas vezes, a arte não é considerada um conhecimento. Eu acho que isso também vem de uma ideia antropocentrista, que acaba caindo na questão ambiental também, que tudo aquilo que é alheio ao homem não faz parte dele e é colocado em caixas com uma categorização, numa tentativa dessa apropriação dos meios de produção. E aí, pensando nisso, eu estava refletindo um pouco sobre como que a gente vê a arte, né? Em que momentos a gente tem uma arte de consumo, em que eu compro aquele produto e acumulo, e em que momentos eu vejo a arte como um processo e um sistema em que eu recebo aquilo de uma maneira que eu tenha que abrir um espaço dentro de mim para receber aquilo que é alheio e depois devolver como uma forma de expressão, sendo artístico ou não, né? E aí a gente colocando tudo isso em caixas, né? A natureza em uma caixinha, a cultura em uma caixinha, o corpo em outra, a mente em outra, como que a gente acaba levando essas coisas para uma luta popular, né? E aí, pensando nisso, eu acho que a gente às vezes acaba perdendo essa noção de que a gente é um sistema muito complexo e que existem vários outros sistemas muito complexos além do nosso ser. No sentido de que, por exemplo, a gente acaba associando a arte muito ao belo, né? Essa arte que a gente consome, compra e que é colocada numa caixa, que tem meio que um roteiro a ser seguido, sem pensar que todo mundo, por mais que não estude arte na vida e não tenha feito nada artístico na vida, tem um potencial artístico.
Por exemplo, quando a gente anda, todo mundo tem um ritmo de andar, né? Então, como que é o meu ritmo que eu ando? Eu piso direto o pé, batendo um ritmo, ou eu piso primeiro o calcanhar, dou uma volta e depois piso a parte da frente do pé. Isso já me dá um ritmo diferente. Isso quer dizer que eu tenho um ritmo dentro de mim, que talvez não seja um ritmo que está pautado em uma música ou em qualquer outra questão assim maior, mas é um ritmo que está pertencente, que faz parte do meu ser. Quando eu ando, eu balanço o braço ou não? Eu só coloco o braço do meu lado. Se eu balanço, o meu movimento ele é mais fluido, ou ele é jogado, ele tem tônus, ele não tem. Então, quer dizer, eu faço movimentos também. Eu tenho nuances de movimentos entre sendo fluidos ou não. Quando eu vou escrever, minha letra é diferente da sua, o jeito que eu faço o ponto é diferente. Querendo ou não, as letras são símbolos, né? São desenhos que a gente faz, são símbolos universais. Então, cada um tem um jeito, e esse jeito pertence também ao nosso ser. Então, todo mundo tem essa potência artística. A gente fala, o que é um ator, né? Querendo ou não, é uma pessoa que age perante uma situação. Todo mundo age, e se eu escolho ficar parado, é uma ação, é uma escolha de ficar parado, mas ainda assim eu ajo. Então, eu também sou um ator dentro de uma sociedade, né? Nesse sentido de que eu sou uma pessoa que age perante uma situação. E aí, partindo disso, né, nessa concepção que talvez não seja tão material, de, legal, todo mundo é artista, mas e aí, na hora da gente colocar isso de uma maneira mais materializada e mais real, dentro de uma luta, por exemplo, como que eu faço? Na verdade, eu não sei também como a gente faz, eu acho que não tem um roteiro pronto de como fazer uma luta artística ou cultural, porque somos culturais e somos artísticos. Então, eu acho que pensando nessa ideia de tentar trazer algum exemplo mais material de como isso acontece, eu queria falar um pouco sobre o Teatro do Oprimido, que é o teatro do Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, que fez vários estudos na América Latina, no Brasil principalmente, mas na América Latina, ele fez muitos estudos no Peru também. A minha intenção não é explicar, na verdade, a vida dele, nem nada do tipo, mas falar um pouco sobre uma técnica que tem dentro do Teatro do Oprimido, que é o teatro de fórum. Basicamente, de uma maneira assim bem rápida, explicando, a gente vai discutir um tema, né? Um grupo de atores discute um tema, como, por exemplo, sei lá, a construção de uma barragem. A gente vai discutir, vai fazer um espetáculo sobre esse tema. Em um certo momento do espetáculo, que um personagem tem que resolver esse problema, enfim, se ele assina ou não um contrato, se ele chama ou não aquela pessoa para fazer parte, a gente para e pergunta para o público se eles têm alguma sugestão. A gente pergunta para o espectador se eles sabem como deveria agir, se eles têm alguma sugestão. E aí a gente chama essa pessoa para o palco. E no palco, numa noção não de teatro italiano, que a gente está meio que acostumado a ver na televisão, que tem a plateia e os atores estão sempre acima, mas nesse lugar em que acontece o encontro da troca entre dois atores perante uma situação. E aí a pessoa age sobre aquela situação e os atores improvisam a partir daquilo que aquela pessoa, que era um espectador e agora sendo um ator, propôs. E aí chega num resultado final, e aí a gente pergunta de novo, vocês acham que esse é o melhor caminho, que talvez essa seja a solução? E aí outra pessoa fala, eu acho que não. E aí ela sobe de novo ao palco e acontece essa troca. Então as pessoas discutem um tema a partir de uma ação em que elas propõem. Então eu me coloco dentro daquela ação, fazendo parte daquilo e proponho alguma solução que pode ser boa, ruim ou não. Enfim, parte só de uma discussão. E aí, em 1993, se eu não me engano, o Augusto Boal, ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro. E aí, no mandato dele, ele acabou distribuindo e construindo vários grupos de teatro do oprimido na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele chamava esses grupos para criarem peças e espetáculos, enfim, cenas, sobre temas que iam ser discutidos dentro da Câmara. E aí eles faziam um palco lá na frente, nas escadarias, as pessoas faziam esse espetáculo nesse formato de teatro de fórum, então tinha uma discussão popular, que era na rua, eles anunciavam antes, então pessoas já sabiam o que ia acontecer, outras que estavam passando participavam dessa construção, nessa discussão.
e muitas das resoluções eram levadas para a Câmara como uma ação legislativa. E foi aí também que surgiu o teatro legislativo. Então, a partir de discussões populares que vinham somente da população e de comunidades, eles levavam como alguma medida política, de uma maneira que essa discussão fosse materializada em um Senado ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que é um pouco entendendo e partindo desse pressuposto que todos nós somos seres artísticos e que podemos ser atores de uma sociedade, de uma construção de uma nova sociedade. Então, eu pensar o passado no presente para eu conseguir reinventar e promover um futuro diferente. Hoje, no Rio de Janeiro, eles têm um centro, um circuito de teatro do oprimido, que tem vários grupos, eu até trouxe alguns aqui. Por exemplo, existe há 21 anos, que chama Marias do Brasil, que são trabalhadoras domésticas, que elas discutem basicamente as violências que são sofridas por elas. Tem um grupo de jovens também, muitos deles estão na comunidade da Maré, que discutem sobre essa questão da territorialização, do lugar da universidade, do jovem periférico e negro. Tem grupos de mulheres, tem grupo de usuários do serviço de saúde mental, tem grupos de LGBT. Então, trazer essa potencialidade que a gente já tem artística para a população, para que, de alguma forma, isso culmine em uma discussão política e de mudança política e de luta política. Um dos grupos que o Teatro do Oprimido ele é conhecido mundialmente agora, então tem uma das grandes percursoras também, foi a Bárbara Santos, que foi uma artista que trabalhou com Augusto Boal. Eu até trouxe, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu vou tentar depois mostrar o vídeo, que ela é uma artista que trabalhou com Augusto Boal no Teatro do Oprimido, e ela é difusora do Teatro das Oprimidas, que é uma experiência estética sobre as opressões enfrentadas por pessoas socializadas como mulheres, e ela acontece não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. É um grupo que eles fazem. E aí eu vou mostrar um vídeo de um lançamento do livro que ela teve, que chama Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis, que ela foi educadora enquanto ela estava no Centro de Teatro do Oprimido, e ela acabou juntando as duas coisas, o teatro e a educação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá carregando. Agora estamos vendo. Bom, eu vou dar play aqui. Se tiver algum problema, vocês me avisam. A história dos Estados Unidos vai estar muito relacionada com a educação, até nos seus primórdios. Os Estados Unidos têm relação com o pedagogismo. Ao mesmo tempo que o Paulo Freire estava dizendo, olha, as pessoas precisam ser alfabetizadas a partir da leitura que elas fazem no mundo. Né? Não adianta só aprender a palavra. Né? Eles têm que aprender o mundo para ele entender o que essa palavra significa. Se eu poder usar essa palavra a meu favor. O Augusto Boal estava fazendo a mesma coisa. Né? Era a alfabetização. Sugi, não está dando para escutar, mas eu acho que se a gente não arranjar um jeito de transmitir com som, a gente pode encaminhar por e-mail para todo mundo também. O Fred está falando que tem que compartilhar a guia para pegar o som.
E aí o pessoal está sugerindo também que talvez seja melhor compartilhar o link. Tá, eu posso mandar o link, então. Tudo bem. Eu mandei agora no chat. É um vídeo de 7 minutos, eu vou mandar 1 minuto certo para vocês verem. É a partir do... Ela fala só sobre o teatro do oprimido e educação. Bom, então a gente fica com esse vídeo agora como um material complementar para essa fala. Sugi, você vai dar continuidade, vai falar mais alguma coisa? Eu acho que eu só quero acabar com uma frase, inclusive, que tem em um dos textos. Tá, eu mando no WhatsApp. Que fala que a política como arte de construir uma força social e política capaz de mudar a correlação de forças em favor do movimento popular, de tal modo que possa tornar possível no futuro o que hoje parece impossível. Eu acho que é isso, assim, a política como arte, e a gente começar a ver a arte como parte do nosso ser mesmo, e ser político, e a partir daí pensar em estratégias de como fazer a luta política. É isso. Muito obrigada pela sua partilha, por essa abertura. Acho que é muito importante que a gente consiga trazer a arte para esses encontros, até porque a arte, a arte latino-americana em especial, ela é uma arte de insurreição. Nem sempre, né? Mas a gente sabe que a arte ela tem um papel central nos nossos movimentos e na nossa insurreição política. Então a gente agradece profundamente, é um prazer poder ter um pouco de arte aqui avivando o nosso encontro. Os problemas técnicos são normais e a gente já estava esperando, né? Então, a gente envia depois por e-mail também para todo mundo o vídeo e a gente já disponibilizou no WhatsApp também. Então, agora, Obrigada, para gente. nossa... Imagina, eu que agradeço. E para a nossa primeira fala de abertura agora, então, onde a gente vai começar a trazer alguns elementos dos textos propriamente ditos, eu vou chamar aqui para falar com a gente a Stephanie, que está construindo o Fórum Popular da Natureza com a gente, e atualmente ela faz parte do nosso setor de formação, do nosso setor de comunicação e do nosso setor de articulação. Então, Stephanie, fique à vontade. Bom, tá todo mundo conseguindo me ouvir, me ver? Sim. Então, eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente precisa entender em que local a gente está situado e como esse local ele interfere no jeito que a gente vive a nossa vida e no jeito que a gente vive a nossa luta. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a conjuntura da América Latina, que é esse subcontinente que a gente está inserido e que foi o laboratório do neoliberalismo. Tendo as primeiras experiências no Chile, o neoliberalismo ele se alastrou pela América Latina na década de 1980 e de 1990, tal como uma doença mesmo. E após a crise geral do capitalismo de 2008, o neoliberalismo tomou uma fase muito mais fundamentalista, apoiado no plano mundial e em forças políticas neofascistas. Hoje, muitos países da América Latina estão sofrendo com os efeitos miseráveis e horrendos da implementação dessas políticas neoliberais, que prometeram uma maior liberdade, mas na verdade só resultaram numa intensificação das disparidades sociais e no empobrecimento da população. Quando a gente fala de América Latina, eu acho que é muito importante que a gente lembre que o colonialismo aqui, ele nunca retrocedeu. Pelo contrário, ele se adaptou e se transformou, permitindo a manutenção dessa posição que o Brasil e os outros países latinos ocupam de exploração e de dependência.
E isso reflete muito em todos os processos que a gente tem, tanto no âmbito político, quanto no âmbito social e territorial, porque essas demandas, as demandas dos nossos países foram necessariamente de fora, elas foram importadas de fora e não atenderam aos interesses internos do nosso povo. O subcontinente latino-americano, ele possui a maior reserva de recursos naturais do mundo, tanto quando a gente fala de aquíferos, quando a gente fala de petróleo e de lítio, que são necessários para a sobrevivência do capitalismo, juntamente com a mão de obra barata, que é encontrada aqui nessa região também, né? E isso tem um reflexo muito grande no que a gente está vivendo agora, que nos últimos anos na América Latina, a gente tem sofrido com uma implementação forçada de políticas neoliberais através de barganhas políticas e de golpes de Estado, como a gente viu acontecendo, por exemplo, recentemente na Bolívia com o presidente Evo Morales, e tudo isso faz parte de um projeto de dominação econômica, política e territorial, que ao mesmo tempo em que inviabiliza o nosso desenvolvimento interno e a nossa soberania nacional, permite que os países centrais explorem os nossos bens e destruam os nossos povos. Bom, eu quero que vocês percebam, durante todas essas minhas falas, essa ação que vem junto com o movimento, com a iniciativa neoliberal, que é a iniciativa também de ações antidemocráticas e internacionalistas. Os golpes de Estados, eles são iniciados geralmente através de guerras híbridas silenciosas, que desembocam em conflitos internos sobre ideologia e corrupção, enfraquecendo e destabilizando os países alvos a partir de dentro, com apoio direto dos Estados Unidos e também de igrejas evangélicas fundamentalistas. E, apesar disso tudo, apesar de toda essa história que a América Latina carrega com o colonialismo, o imperialismo e o neoliberalismo, o nosso continente também foi pioneiro na resistência e na oposição contra essas políticas neoliberais. Eu vou citar aqui uma frase, um trecho que eu gosto muito de uma música e de uma banda incrível, que é "Aqui se respira a luta". Então, desde a implementação dessas políticas, teve esse movimento de construção e de levante de movimentos sociais, de setores sociais, em oposição a essa implementação dessas políticas. O MST, aqui no Brasil, inclusive, é uma referência nacional de luta contra o neoliberalismo. E, atualmente, a gente tem presenciado sendo palco de grandes levantes latino-americanos, em detrimento da situação que a gente se encontra, que é de fragilidade e de desgaste, né? E é nesse ponto da conversa, nesse ponto falando sobre levantes e movimentos, que a gente precisa pautar também sobre um instrumento político, porque o instrumento político ele é necessário para que se trace um caminho e uma articulação combativa, e que seja, acima de tudo, efetiva, que permita o encontro de pessoas diferentes, que têm as suas diferenças, mas que lutem por um objetivo comum, no caso, um inimigo comum também. O capitalismo, com a sua lógica insustentável de crescimento, de lucratividade e o estímulo do consumo, esgota e rouba os nossos recursos, arruina o meio ambiente e transforma regiões em verdadeiros quintais de exploração. Por isso, quando a gente fala de instrumento político, não é qualquer instrumento político. É um instrumento político dotado e munido de um projeto nacional que represente e que faça parte dos anseios populares e que leve adiante a Revolução Nacional, entendendo e se articulando contra o neoliberalismo e essa exploração capitalista que destrói os nossos povos. E aí eu encerro aqui a minha fala e eu passo para a Júlia, que vai ser quem vai dar continuidade ao tema. Ok, estão conseguindo me escutar? A Ana tinha falado que estava um pouquinho baixo o meu microfone. Dá para ouvir agora? Então tá bom. Sim. Eu dividi a minha fala, na verdade, em duas partes.
tentando fazer uma ponte entre a fala da Stephanie e a fala que me sucede, a fala do Celton. Então, a primeira parte dessa fala ela parte do entendimento de que, diante de tudo isso que ela apresentou, nós estamos revoltados, não é à toa que nós estamos aqui. Mas o que a gente pode fazer com aquilo que nos revolta, né? Então, a primeira coisa que me vem é que é importante a gente não perder de vista que, em termos políticos, não existe estagnação. Os retrocessos, eles estão sendo impostos a nós, a cada dia, e os ataques estão se acentuando, sem parada. Portanto, para nós, não existe um ficar parado, porque parar, nesse sentido, é retroceder, porque a roda da vida continua andando. Inúmeras insurreições têm acontecido nas últimas décadas, principalmente na América Latina. Entretanto, ainda assim, essas insurreições não foram capazes de conter os retrocessos que foram impostos à classe trabalhadora, uma vez que eles não se converteram em conquistas que fossem realmente sólidas. Isso acontece porque não há vitória política concreta sem que haja organização. Uma vez que na política não existe vácuo, em todo movimento em que não haja uma direção clara, abre-se a possibilidade para que essa direção seja dada, então, por elementos ocultos, né, que não são percebidos pela grande maioria de nós durante o frenesi da nossa revolta. Um exemplo que para mim é muito nítido, talvez por ter acompanhado e lembrar disso muito vividamente, são os eventos ocorridos em junho de 2013. Um movimento que partiu de uma insatisfação popular e muito justa, mas rapidamente teve seu sentido convertido em torno e a favor de um golpe político. Ainda em 2013, a gente teve as passeatas da Marcha das Vadias, que tomaram as ruas em todo o país e reuniram milhares e milhares de mulheres. Entretanto, esse movimento também não se converteu em nenhuma conquista concreta para a vida das mulheres. Em outras palavras, a nossa vida, em especial das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras e das mulheres dos povos tradicionais da floresta, do campo e das águas, não melhorou em nada. Então, para que essas insurreições e ações políticas sejam eficazes e para que elas possam desembocar em um processo mais complexo de transformação societária, é necessário que haja uma instância política que permita a superação dessa dispersão de intenções, dessa dispersão de direções e permita a criação de espaços de convergência que possam potencializar as lutas existentes e, então, articular as múltiplas expressões dessas resistências e dessa luta. A Martha Harnecker, que é uma pedagoga popular e marxista-leninista, cujo trabalho inspira as nossas reflexões, né, inclusive é uma das autoras que a gente sugeriu, ela coloca, trazendo de novo a frase que a Sughi trouxe, que para a esquerda a política deve ser a arte de tornar possível o impossível. Entretanto, essa não pode ser, e é perigoso que seja, uma declaração voluntarista, que parta apenas das nossas intenções e dos nossos sentimentos. E sim, tem que ser um entendimento de que a política é a arte de construir força social, né? Construir força social em favor das demandas populares, em favor das demandas da classe trabalhadora. Muitas ações individuais, portanto, elas não se convertem necessariamente num projeto coletivo. Então, ao mesmo tempo que a gente não descarta a importância das mudanças de hábito e de uma ética ecológica individual, se a gente não souber pontuar qual é o nosso verdadeiro adversário e atacar os problemas a partir das causas erradas, a gente pode acabar convencendo uma massa de pessoas a utilizar canudos de inox, a consumir menos carne, a comprar roupas em brechós, e ainda assim a gente tem um avanço ecológico nulo. Isso porque o capitalismo ele não é um sistema espontâneo. Aquilo que se chama de mão invisível do mercado, na verdade, ela é uma mão bastante concreta. É uma inteligência econômica em favor de alguns atores. E essa inteligência faz com que muitos disfarces sejam possíveis para esse mesmo sistema. Logo, a gente passa a ter a mesma empresa que produz plástico, produzindo plástico biodegradável, os grandes frigoríficos criando alternativas de carne vegetal e as vendendo como alimentos do futuro, e as grandes grifes de moda utilizando tecidos reaproveitados. Entretanto, esses tecidos continuam sendo costurados por mãos escravizadas, muitas vezes de mulheres migrantes que, enfim, né, vêm para cá buscar uma alternativa. Portanto, pensar em equilíbrio ecológico não deve considerar apenas uma aparência verde nas coisas,
mas envolver uma dimensão ética coletiva que compreende que o colapso ambiental ele é consequência dos nossos hábitos individuais, mas não só, e não principalmente. Que existe uma estrutura econômica, financeira e política que se coaduna simultaneamente e o tempo todo, para que, enquanto exista, não seja possível qualquer outra forma de se pensar a natureza e a força de trabalho humana, senão como um recurso. Portanto, a lógica do capital é uma lógica que estará sempre orientada não para a reprodução da vida, não para a produção da vida, mas para a exploração da mesma. A gente não pode, então, cair na ilusão de permitir que nosso anseio por outra forma de viver seja apropriado pelo ilusionismo de mercado, que tenta convencer a gente que uma mudança de estilo de vida, que um novo lifestyle pode transformar o mundo. Porque essa é uma sensação confortável, mas é muito perigosa, a gente acreditar que sozinhos a gente está fazendo a nossa parte. Mais uma vez, isso não é colocado no sentido de minimizar a importância das mudanças de hábito, uma vez que a gente se transformar internamente, é muitas vezes aquilo que impulsiona a gente para a organização. O que a gente não pode é se restringir a isso, porque dessa forma a gente pode até mesmo passar a se sentir melhor do ponto de vista subjetivo, limpar a consciência, preencher os nossos anseios estéticos e pessoais, mas se a gente não estiver junto, caminhando em uma direção correta, que seja pensada coletivamente, sozinhos a gente não vai avançar. Então eu entro na parte 2 dessa fala, que é uma fala sobre esse instrumento, que é o Fórum Popular da Natureza, e sobre esse ciclo formativo que a gente está propondo. Bom, nesse cenário que a gente apresentou até então, que surge o Fórum Popular da Natureza, uma organização cujo objetivo é constituir uma articulação em que movimentos e pessoas possam consolidar de forma democrática e horizontal um movimento de resistência à destruição planetária, né? Então, que ao mesmo tempo a gente possa pensar formas de construir alternativas econômicas, sociais e culturais ao modelo produtivista que nos domina e que a gente possa consensuar uma agenda de lutas comuns. Entretanto, o Fórum Popular da Natureza não é um movimento apenas ambientalista, é um movimento que, sendo anticapitalista e antirracista e surgindo dos movimentos sociais, compreende a centralidade da questão ambiental, porque, afinal de contas, os grandes impactados pelos desastres, pelos crimes e pelo colapso ambiental são as populações já pauperizadas, a classe trabalhadora que precisa se sujeitar a condições escravocratas de labor para ter o que colocar na mesa, e se sujeitar a riscos inerentes a funções em que são alocados. A gente tem como exemplo aqui na Baixada Santista o caso Ródia, que a gente vai entrar mais profundamente no próximo encontro, né? A gente vai ter um encontro para falar especificamente disso, mas que nada mais eram do que pais de família buscando uma forma de colocar comida na mesa e acabaram nesse processo tendo sua saúde completamente rifada, sem que tivessem qualquer alternativa. Bem como os homens e mulheres negros e negras e os povos e comunidades tradicionais que sucessivamente vêm tendo saqueado seu território. E ainda, já estou encerrando, tá bom, meninas? E ainda nós, meros mortais, não resta pensar em colonização de outros planetas, como algumas pessoas apontam, né? Então tá bom, se esse planeta acabar, vamos para Marte. Para nós resta, como caminho, construir um outro mundo nesse mesmo mundo. Esse ciclo formativo, portanto, ele não nasce no anseio de oferecer mais um curso de extensão, com mais um certificado de horas complementares que sirva para enfeitar os nossos currículos ou para nos aproximar da integralização do nosso curso. Ele nasce antes da necessidade do núcleo de base dessa organização, o núcleo da Baixada Santista, de compreender mais a fundo as questões ambientais e territoriais nas quais estamos inseridos e, portanto, a partir dessa compreensão, construir uma memória coletiva, né, e se instrumentalizar para a ação concreta, que tenha sentido e tenha direção e que caminhe ao encontro da sociedade que a gente pretende construir. Vou finalizar agora a minha fala, então, dizendo que a gente estende o convite para que vocês não só participem dessa formação, mas que vejam no fórum a possibilidade de um instrumento político para se organizar. Trago agora, para encerrar de vez, um poema que me foi apresentado pelo Fred, é um poema do Bertolt Brecht, que chama Quem é o Partido? Mas quem é o partido? Ele fica sentado em uma casa com telefone,
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas, quem é ele? Nós somos ele, você, eu, vocês, nós todos. Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com a sua cabeça. Onde moro é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta. Mostre-nos o caminho que devemos seguir, e nós o seguiremos como você. Mas não siga sem nós o caminho correto, ele é sem nós o mais errado. Não se afaste de nós, podemos errar e você pode ter razão. Portanto, não se afaste de nós. Que o caminho curto é melhor que o longo, ninguém nega. Mas quando alguém conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, de que nos serve sua sabedoria? Seja sábio conosco, não se afaste de nós. Trago esse poema para encerrar, para dizer que quando a gente consegue pluralizar a discussão e quando a gente consegue pluralizar a composição desse espaço e dessa organização, é que a gente consegue e começa a encontrar a direção correta, né? Porque nós temos as nossas limitações de rede, de perspectiva, e é justamente ter a presença de várias pessoas que faz com que a gente possa construir. Muito obrigada, e passo a fala agora para o Celton. Bom, obrigado, Júlia. Primeiro, todo mundo me ouve? Sim. Perfeito. Tá bom, vou começar me apresentando, então. Eu sou o Celton, eu sou militante da União da Juventude Comunista, né, o JC, e também construo o MUP, que é o Movimento pela Universidade Popular, e construo aqui também o Fórum, né, o núcleo da Baixada Santista. Bom, vou começar colocando uma frase que ela é muito citada, né, que ela é bem famosa, do Marx, que é: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes. Então, aí a gente já consegue tirar uma das grandes importâncias da organização e do instrumento político. A gente sabe que a burguesia, né, a classe dominante, ela já se organiza nos seus partidos, ela já se organiza com um Estado burocrático, né, e ela já tem o seu exército. Então, o outro lado dessa guerra já está organizado. Então, cabe a nós, os proletários, nos organizarmos também para poder fazer frente às contínuas investidas do capital, né, que foi colocado aqui o neoliberalismo e tal. Enfim, o neoliberalismo é uma faceta dessa grande estrutura que é o capital, né. Então, vou colocar aqui uma coisa que a Júlia já tocou, que é uma pessoa insatisfeita com as opressões de gênero, sexualidade, raça, com a destruição do nosso ecossistema, sistemas alimentares, né, que dialoga com a pauta aqui do fórum, porém que não relaciona esses problemas ao capital, né, a toda essa estrutura, ela se torna uma pessoa desarticulada, né, um discurso que ele é facilmente absorvido e reutilizado pelo capital, como a Júlia colocou. Então, se a gente enxerga a problemática, a gente vê, putz, realmente existem as opressões, existem a destruição do planeta, né, dos solos, da água, só que a gente tem que relacionar isso com o capital, porque senão o capital realmente só pega essa fantasia e tenta criar um capitalismo verde, alguma coisa assim, que na verdade, né, a gente sabe que não vai resolver nada. Então é preciso ter em mente que todas essas pautas, elas são de fato legítimas, né? Elas existem, porém é fundamental que essa luta toda ela seja articulada à luta contra o capital e à luta contra a burguesia como um todo, né? Pois a gente já disse, né? A gente está na luta de classes. Por outro lado, uma pessoa que entende o papel basal do capital em todas as opressões e não organiza sua luta, ela apenas muta, né, o seu potencial revolucionário. O trabalho da militância, ele é extremamente diverso, então a gente faz agitação e propaganda, então a gente tem que produzir textos, a gente tem que produzir arte, a gente tem que ler, a gente tem que escrever muito, fazer fala, articular política, né, falar contra as forças, etc. E é certo que mesmo que exista, se existisse alguém que consiga fazer tudo isso, o trabalho ele seria realmente muito mais dinâmico e ganharia, assim, uma força e uma qualidade muito maior sendo organizado pela organização revolucionária, né? Então, acho que cabe a gente aqui nessa formação, nesse encontro, discutir o que seria essa
essa organização revolucionária, né? Cabe a gente avaliar qual seria a forma dela, qual seria a função dela. Esse é um dos grandes dilemas, né, para discutir e organizar a classe trabalhadora hoje, que diz respeito à validade, né, dessas formas organizativas que foram historicamente construídas para conduzir a luta social e guiar a classe trabalhadora na luta de classes. O partido, né, como a gente conhece hoje, essa estrutura política, ele nasce historicamente para aglutinar, digamos que, os militantes em torno de um programa político, né? Então, o programa político enfim, é o que a gente pensa para uma sociedade, os caminhos e os horizontes que a gente enxerga a partir da conjuntura, né? Então, o partido político, da forma que a gente conhece, né, ele nasce mais ou menos ali entre o absolutismo e o advento do Estado moderno, né, ali no finzinho do absolutismo, e é através do partido, né, e de suas organizações e coletivos, que a teoria e a prática, elas podem se construir, né, e a teoria e a prática, quando elas se fazem dialeticamente, a gente chama de praxis. Então, a gente entende o que é a praxis, né? A gente entende que não tem potencial revolucionário em simplesmente, enfim, ter um látis gigantesco de teoria marxista e ficar ali dentro do seu gabinete. E também não conseguimos construir a praxis numa prática desarticulada e sem teoria, né? Então a gente tem que estar constantemente formulando e pensando sobre a nossa ação, né? Então, dialeticamente, essas duas partes da equação, né, elas se tornam a praxis. Então, é através desse instrumento político, portanto, que a classe trabalhadora pode levar a sua luta a cabo e se fazer ouvida, né? Para tal, os partidos comunistas, né, geralmente adotam alguns conceitos que foram construídos cientificamente, né, historicamente. Eu vou trazer algum deles aqui. Foi recomendado um texto do Jones Manuel, que é sobre a tática, estratégia e princípios. Então, vou começar falando sobre a tática e a estratégia, né? A distinção entre a tática e a estratégia, ela também se faz muito relevante num cenário em que diversos partidos, né, na nossa conjuntura, elas submetem a estratégia à tática. Então, elas caem num taticismo eterno, digamos assim. Então, elas acabam se aliando com setores reacionários mesmo, né, setores conservadores, e se tornam partidos da ordem. Então, temos que nos atentar, né, que não podemos cair nesse taticismo eterno. A gente tem nossos princípios anticapitalistas, revolucionários, que, enfim, para não sermos absorvidos por essa mesma ordem. A gente entende que, por se fundar numa questão basal do capital também, e no seu metabolismo social, a questão socioambiental, ela só pode ter como estratégia, né, a superação do modo de produção capitalista pelo socialismo. Então, colocando assim, resumidamente, a gente só vai conseguir superar esse modo de produção, né, esse padrão de ação, esse modus operandi com a natureza, com a superação do modo de produção capitalista em si, pelo socialismo, né? A tática, no entanto, ela diz respeito às nossas ações concretas, né? Aqui e agora. Então, através dela, a gente pode forjar alianças com setores que a gente pode dizer centro-esquerda, por exemplo, mesmo que a gente saiba que esses setores podem não ter essa meta revolucionária, né? Essa meta socialista. Então, a gente pode forjar aliança com esses setores, e eu trago aqui o exemplo, antes da Revolução Russa, que o Partido Operário Social Democrata Russo, ele tinha, digamos que, dois setores, né, duas tendências, que eram os bolcheviques em si, né, os comunistas, e os mencheviques. Então, os bolcheviques, eles realmente forjaram aliança com os mencheviques no processo de derrubar o czarismo, né, o absolutismo. Trago um exemplo também. Ih, meu Deus, 2 minutos. Trago o exemplo também, então, do Mao, que ali no processo revolucionário, também no Kuomintang,
foi forjada essa aliança com setores da burguesia, porém, isso é tática, né? Então, nunca foi deixado de sair desse horizonte a estratégia e a meta da revolução, né? A meta socialista. Mas então é importante ressaltar que a tática deve se subordinar à estratégia e não o contrário. Então, toda ação tática, ela tem que ter como horizonte um saldo estratégico para a organização e para a meta revolucionária, né, que vai ser levada a cabo por nossa classe. Não devemos, portanto, confundir tática com reformismo. A gente entende também que não é possível apenas reformar gradualmente o aparato estatal até uma meta desejada, né? Então, a gente não vai simplesmente eleger deputados, eleger senadores que vão mudar pouquinho por pouquinho até a gente chegar num sistema que seria, enfim, chegar num socialismo ou chegar num sistema menos cruel com a natureza. A gente entende que o próprio Estado, o próprio aparelho estatal, ele é construído de tal forma que isso é impossível, né? Então, não existe um caminho para o capitalismo verde, através da ordem, né? Através das eleições burguesas. A gente também tem que ser sensível a outras pautas e outros povos, né? Então, como já foi muito bem colocado aqui, todas essas questões, elas estão muito amarradas, né? E os proletários de todo mundo, eles devem se identificar mais entre si do que com suas burguesias nacionais. Então, por exemplo, a gente tem muito mais a ver com o povo palestino do que com os ricões aqui do Brasil, enfim. Joseph Safra, esses tipos aí. Bom, tô terminando já, tô encerrando. Mas a gente tem que se atentar também para não cair, né, em ações espontâneas. No que fazer, o Lenin delimita essa situação presente na Europa do século XIX, que também é encontrada aqui na nossa conjuntura, né, na nossa volta. São círculos de militantes com ações espontâneas, sem ter qualquer reflexão sobre a estratégia tática revolucionária, e, enfim, que saem ações espontâneas, se expõem demais, fazem ações até terroristas, às vezes, como coloca o Lenin, e isso é análogo, o Lenin faz a comparação de camponeses com inchada, assim, indo contra exércitos modernos, enfim, sem chance nenhuma de ganhar, né. Então, o Lenin, ele chamou esse tipo de militância de trabalho artesanal. E aqui eu vou citar uma passagem, né, do 4º capítulo do Que Fazer, que além da falta de preparação, o conceito do trabalho artesanal supõe também outra coisa, supõe um reduzido alcance de todo o trabalho revolucionário em geral. Nossa primeira e mais urgente tarefa prática é criar uma organização de revolucionários capaz de dar à luta política energia, firmeza e continuidade. A gente precisa, então, se afastar do taticismo eterno, se afastar de ações espontâneas que Lenin chamou de terroristas. Em vez disso, a gente tem que construir uma organização revolucionária que considere as forças sociais e históricas como sujeitos da revolução. A organização revolucionária, ela deve, então, ser composta por quadros preparados teoricamente e unitários em ação, levando em conta, né, as condições históricas e materiais. Então, eu citei Lenin aqui, mas aqui eu não estou tomando Lenin como o revolucionário russo, ainda que eu admire ele por isso. Mas eu estou tomando Lenin pelo referencial teórico, né? Por ser um teórico marxista, seus conceitos da organização revolucionária e do partido. Então, para encerrar, né, a Revolução Brasileira, ela é específica ao nosso momento histórico e ela é específica ao nossa materialidade, né? Então, as coisas que estão aqui, que estão agora. Então, a gente não fica só na disputa de ideias no mundo idealista. A gente está aqui no Brasil em 2020 e a revolução vai ser construída a partir daqui, dialeticamente, né, no nosso cotidiano. Eu acho que é por aí. Eu encerro, tá ficando muito bom aqui o nosso encontro e é isso. Muito obrigada, Celton. Acho que ajudou a engrossar bastante o caldo da nossa discussão. E então tomo como deixa a sua fala para trazer então agora o nosso convidado, Fred,
para conversar um pouquinho com a gente e melhorar ainda mais essa discussão. Fred, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Júlia. Primeiro saudar, né, a iniciativa do núcleo da Baixada Santista do Fórum de propor e levar a cabo esse ciclo de formação. Acho que vai ser uma experiência muito positiva e espero que a gente possa continuar depois desse ciclo com mais ciclos e mais trabalhos. E lembrando que a ideia da formação, né, a importância da formação está muito ligada a como a gente vai construir uma praxis revolucionária, anticapitalista e por aí vai. Bem, acho que retomando um pouco da fala do Celton, né, falar de importância do instrumento político é entender que o capital está muito organizado, né, eles estão dando as regras do mundo e construindo a nossa realidade social de acordo com interesses econômicos o tempo todo. Acho que, para além da imprensa, dos estados nacionais, né, a gente tem também organismos internacionais que são veículos da hegemonia do capital a nível internacional e global, né. Eu gostaria de começar um pouco por aí, até trazendo um memorando escrito pelo Lawrence Summers, que era então economista-chefe do Banco Mundial, em 1991. E esse memorando depois é publicado em parte numa matéria do Economista, né, na Grã-Bretanha, sobre o título de Deixe que eles comam poluição, né? O que o Summers vai dizer nesse memorando? Ele começa assim, eu cito, só entre nós, o Banco Mundial não devia estar encorajando mais migração das indústrias sujas para os países menos desenvolvidos, e aí ele vai citar as razões para tal, né? Entre elas, o custo menor, por assim dizer, devido à maior mortalidade nesses países menos desenvolvidos, e também o menor preço, o menor valor da força de trabalho. Então, ele diz de forma cínica, né, que a lógica econômica por trás de socar uma carga de lixo tóxico nos países mais pobres, para ele parece impecável, né? Depois, eu recupero isso a partir de um texto que tem esse mesmo nome, né, Deixe que eles comam poluição, do John Bellamy Foster, uma referência importante para pensar o ecossocialismo, o marxismo no plano da ecologia. O Foster vai recuperar alguns estudos sociológicos demonstrando que nos Estados Unidos as indústrias estão, desde muito antes desse memorando, né, ele só coloca na frase aquilo que já acontece, que essas indústrias altamente poluentes e danosas à saúde já estão concentradas próximo a comunidades majoritariamente negras, né, no caso dos Estados Unidos. Então, ele recupera toda a discussão do racismo ambiental. Mas eu queria tratar, já que a iniciativa veio da Baixada Santista, de um caso local, né? Acho que a gente não pode deixar de falar de Cubatão nesse caso, que foi, né, apelidado de Vale da Morte na década de 80, quando a ONU reconhece como a cidade mais poluída do mundo, né? Aqui a gente pode notar, né, devido à inserção subordinada do Brasil e da periferia do capital, da América Latina como um todo, na economia global do capitalismo, a gente tem menores salários, né, o que a gente pode dizer da superexploração da força de trabalho, e também podemos falar de superexploração da natureza. A superexploração aqui quer dizer que
esses recursos estão sendo usados acima da sua capacidade de reprodução, né? Eles estão sendo sugados pelo capital de forma que eles nem podem se reproduzir de acordo com o socialmente estabelecido, né? É o conceito do Marx de exploração da força de trabalho, ou seja, que a classe trabalhadora ganha aquilo que ela precisa para continuar existindo, levado ao extremo. O trabalhador e a própria natureza, nesse caso, pode ser descartada, né? É isso que a gente vê. Então, naquela época não havia legislação alguma e as empresas, para economizar, né, para que o capital tivesse uma taxa de lucro mais elevada, eles praticavam uma série de... Enfim, não tinham nenhum cuidado, né, e acabavam por... a gente tem os casos de anencefalia, né, crianças nascidas sem cérebro, e uma série de problemas genéticos e de saúde que foram registrados naquele tempo, mas depois disso, a ONU, ou na Conferência Eco 92 no Rio de Janeiro, né, depois de se instalar coisas básicas como filtros, processos de reutilização de gases que são gerados pelas indústrias petroquímicas, siderúrgicas e de fertilizantes, né, que são as principais indústrias presentes no polo industrial de Cubatão, com algumas medidas se conseguiu rebaixar bruscamente a emissão de poluentes no ar, né? Isso foi saudado na Eco 92 como um símbolo de recuperação ambiental, mas a gente precisa pensar isso com mais profundidade, né? E não só olhar para a poluição atmosférica, que tem uma taxa de dispersão mais rápida, mas eu gostaria de recuperar, né, o que ficou legado por esse ciclo não sei se a gente pode chamar de desenvolvimento, progresso, industrialização, mas no leito do canal de Piaçaguera, né, que, se não me engano, é um dos corpos hídricos mais poluídos no Brasil. Mas por que falar do canal de Piaçaguera? Em 2017, começa as obras e a deposição de resíduos acumulados durante todo o processo de industrialização de Cubatão, resíduos altamente tóxicos, né? Eu achei coisas como amônia, cianeto, mercúrio, com alto potencial cancerígeno, teratológico e muito tóxicos, né? Esses resíduos que estão depositados no leito do rio, em dezenas de metros, começaram a ser movidos do leito do rio para tal cava subaquática, né, que foi instalada no estuário, no encontro desse canal com o mar. Por que resolveram tirar esses rejeitos do rio, né? Para dinamizar a chegada de navios e a saída também, a evasão de recursos pela via hídrica mais intensa, né? Eles queriam intensificar e conseguir passar navios com calado maiores desde um terminal portuário detido pela Usiminas e pela LVI. A Usiminas resultou hoje, né, esse terminal portuário era detido pela Cosipa, que foi uma das primeiras grandes siderúrgicas nacionais a serem privatizadas, ainda em 93. Uma das compradoras, e se não me engano, acionista majoritária do que foi a Cosipa, né, hoje é a Usiminas. O terminal portuário é detido pela Usiminas e pela LVI, que é a empresa de logística da Vale, né, dos famosos trens da Vale, que nunca param, independente de ter atropelado com o rompimento da barragem de Brumadinho, por exemplo, mais de 200 vidas. VLI o nome, exato. Eu falei LVI, é um erro
que eu cometo às vezes, desculpa. VLI, isso mesmo. Os trens que não param, né, e que a morte não significa nada porque os negócios seguem como de costume. Então, a VLI vai ficar responsável pela retirada desses rejeitos altamente tóxicos do leito do Piaçaguera para deposição nessa cava subaquática no estuário. Agora, essa deposição gera uma série de problemas ambientais, né? Primeiro, com a retirada, você dragar esses materiais vai gerar uma dissolução deles na baía, e segundo, que eles foram depositados num mangue, num estuário, né, que tem uma enorme função reprodutiva dentro do ecossistema marítimo e que se reflete também na reprodução, principalmente da Vila dos Pescadores, né, onde, se não me engano, a gente tem 200 famílias de pescadores que perderam o seu ponto principal de pesca e, além disso, reportam que o cheiro dos produtos da pesca, né, das espécies que eles estão retirando e comendo quando não vendem, é péssimo, e, de todo modo, pesa sobre eles também a falta de informação, né, a gente vê, eu fui checar numa matéria feita pela TV Cultura, e a gente vê que a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, se esforça arduamente para defender tudo que é horror ligado a esse projeto. Então, os caras estão comprados, né? Mas, além disso, né, apesar do símbolo de recuperação ambiental propagado na Eco 92, uma grande, né, propaganda do potencial de reinvenção do capital, a gente vê que o processo na cava foi terrível, no sentido de que o estudo de impacto ambiental, né, que providenciou o licenciamento, possibilitou o licenciamento depois, apontava que os rejeitos deviam ser depositados preferencialmente numa terra da própria COSIPA, né, e em terra de forma confinada. A COSIPA optou por depositar esses rejeitos em território, em terra pública, e assim o fez. Além disso, no caso da cava subaquática, também se orientava, né, uma das condicionantes era que o material ficasse confinado, ou seja, a gente teria uma grande barreira impermeável, em geral de concreto, que pudesse fechar esse rejeito e ele ficar contido razoavelmente ali em seu espaço, né? Isso não aconteceu. Eles resolveram que vão jogar uma camadinha de areia em cima e está resolvido. É um lugar com alto fluxo de navios também, né? Então esse leito no estuário vai ser remexido por todo esse trânsito e a gente tem problemas que vão surgir na saúde, principalmente dessa vila de pescadores. Além disso, o estudo de impacto ambiental, que possibilitou o licenciamento prévio, que foi emitido em 2005, né, 13 anos antes da obra começar, ele falava em 12 metros de dragagem. Hoje eles estão fazendo com referência em 15 metros, eles vão dragar, afundar o leito do rio 15 metros. E o licenciamento tanto faz, né, porque a CETESB está com eles. Ou seja, a legislação que agora a gente tem um pouco, nos serve muito pouco e serve a eles, na verdade, né, na grande maioria dos casos. Pesquisa a gente não tem, o que se fez de pesquisa no estudo de impacto ambiental tanto faz, porque os caras fazem o que bem entendem, e, além disso, só comentar, né, que eles estão trabalhando com uma ideia de 2,4 milhões de metros cúbicos, e dizem que as cavas subaquáticas são usadas através do mundo em diversos lugares. A legislação ambiental, internacionalmente, em geral,
possibilita que essas cavas sejam feitas em contendo até 200 mil metros cúbicos, né? Então a gente está falando de 12 vezes mais aqui. Só levantando um pouco, eu acho que falar sobre a cava era mais ou menos isso, mas para ver o potencial, né, o poder do capital de reformular, de refazer, transformar a natureza em função do lucro, né? Eu queria ressaltar também esse exemplo, porque pensar qual o sujeito revolucionário, né? A Gabriela trouxe a ideia de ator, né? Quais são os atores que a gente deve dialogar quando a gente pensa em construir um instrumento político capaz de dar de frente com aquilo que a gente vê como a destruição dos nossos meios de reprodução, né, enquanto vida, enquanto seres vivos. Acho que a gente deve tomar como muito importante a tarefa de nos unir a essas comunidades impactadas, né? Também na Baixada Santista, num breve levantamento, eu vi que em Itanhaém e em Mongaguá a gente tem mineração em terras indígenas, né? O que esses indígenas estão vivendo? Cruzando rapidamente dados da FUNAI com a Agência Nacional de Mineração, a gente vê que tem autorização de pesquisa e concessão de lavra. Se não me engano, autorização de pesquisa em Itanhaém e concessão de lavra em Mongaguá. Pensar que essas comunidades tradicionais, e em especial os povos indígenas, têm vivido, né, desde o início do processo de colonização, eu acho que é recuperar uma história que a gente deve tomar como lição, e a gente precisa estar junto com esses povos, a gente precisa ouvir o que eles estão vivendo, e tendo contato com setores universitários, também cobrir, né, os pontos cegos, porque muitas vezes, dispersos como estamos, a gente não tem nem como entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, acho que a importância do instrumento político, no sentido de organizar, né, nos organizar para construir uma praxis capaz de dar conta dos impasses que o capital nos coloca para a nossa própria sobrevivência ou para uma vida melhor, né, livre das imposições do capital, a gente precisa entender o que está acontecendo. E a partir desse entendimento, né, que acho que esse é o intuito desse ciclo de formação, a gente não vai fazer a revolução aqui, daqui a um mês, né, mas a gente deve começar a entender por onde queremos e por onde precisamos ir, né. Voltando lá para o memorando do Summers, ele fala que existem muitos países, em especial na África, subpopulados e subpoluídos, né. Eu gostaria de recuperar uma coisa muito repetida no livro que foi lançado do Fernando Heredia, um filósofo cubano, pela Expressão Popular, no mês passado, que ele diz: o capitalismo perdeu qualquer possibilidade de promessa, né? Não se promete mais desenvolvimento, melhora salarial, não se promete mais nada. A única coisa que o capitalismo nos promete é uma piora nas nossas condições de vida, e com ele a gente vai ladeira abaixo, né? Eu queria recuperar essa história da cava é cova, né? Está dizendo o movimento que foi formado em resposta a essa empreitada, para a gente pensar um pouco qual é a nossa situação quando a gente está discutindo ecologia política no Brasil, né, e na periferia do capital, talvez de maneira geral. Eu acho que é muito importante a gente retomar esses mega empreendimentos, né, e os casos recentes de derramamento de rejeitos no Brasil, tanto em Mariana como em Brumadinho, também no Pará, em Barcarena, a gente tem uma situação terrível, né, também com contaminação de lençol freático, populações ribeirinhas que vivem algo similar no sentido de contaminação das suas fontes de subsistência. A gente precisa correr atrás de
um instrumento capaz de responder a essa força do capital que arrasta montanhas e, com isso, atropela todo o povo, todas as populações que estão nessas terras, né? A gente precisa falar de agronegócio, mas a gente precisa entender também a situação portuária, de que maneira todo esse complexo de extração, exportação de commodities, né, está ligado à inserção subordinada do Brasil no mercado global. Então, acho que é isso. A VLI, né, tem esse caráter, inclusive vai transportar minério não só das minas da Vale, mas de uma série de terceirizadas, que a gente diz, né, que elas fazem só a extração, mas quem exporta é a VLI, onde o trabalho é ainda mais massacrado, superexplorado pelos processos do capital. E, enfim, eu acho que a minha fala vai um pouco por aí, né? A importância do nosso instrumento político, da construção de um instrumento político, é do tamanho do problema que a gente enfrenta. E o tamanho do problema é enorme, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, né? Acho que o Celton acabou amarrando essa coisa do internacionalismo e a gente precisa estar junto, a gente precisa pensar a América Latina, né? O golpe na Bolívia, que foi trazido também em busca do lítio, aliás, esses dias a gente teve um comentário, né, do cara lá, do Elon Musk, da Tesla, ou seja, para fazer carros elétricos mais sustentáveis, você está botando todo o povo de joelho. Eu acho que a gente precisa fugir dessas falsas saídas e, de fato, construir uma alternativa a nível sistêmico e estrutural, porque os nossos problemas são estruturais. Acho que já falei bastante, não sei para quem eu passo a palavra de volta, é Júlia. Muito obrigada, Fred. Agora sua fala, finalizando, né, essa rodada, com certeza acho que ajudou a amarrar tudo o que foi dito até aqui. E acho que mais do que respostas, acho que traz questionamentos para a gente. Então, bom, a gente vai abrir inscrição para falas, né? Então, a partir desse momento, quem quiser se inscrever para fazer perguntas, fazer sugestões, enfim, se pronunciar, né? Para a gente fazer circular a palavra realmente, porque como a gente falou, quanto mais vozes a gente consegue trazer, acho que maior amplitude consegue ter a nossa discussão. A Natália, ela está recorrentemente, né, trazendo o link da lista de presença, mas a gente reitera que a lista de presença ela fica aberta até o próximo encontro. E que é muito importante, nessa lista de presença, a gente faz algumas perguntas para que vocês, enfim, destaquem alguns pontos da discussão. A gente reforça que isso não tem um sentido de avaliação acadêmica, mas que, ao mesmo tempo, é muito importante que, enfim, que vocês tenham um carinho na hora de preencher e realmente tragam o que vocês estão achando e o que estão pensando, porque isso ajuda a gente a compor uma memória coletiva dessa experiência e, a partir dessa memória, aprender e também poder sistematizar para, quem sabe, ela possa ser útil a outros grupos, né? A gente entende também que ficar reinventando a roda não é interessante, que a gente aprende muito a partir das experiências. Então, ajudem a gente a dar forma para essa experiência. Se alguém quiser se inscrever, fique à vontade no chat a partir desse momento e podem mandar as perguntas no chat também. Não precisam ser necessariamente perguntas.
Aline, fique à vontade para falar, então, e aí acho que depois a gente pode voltar para a pergunta que o Herbert colocou aqui no chat. Olá, boa noite. Gostei muito das falas. Eu falo de Bertioga. Como foi mencionado aí, né, pelo Fred na última discussão, né, na última fala dele, eu gostaria de mencionar um pouquinho do caso que a gente vem acompanhando aqui em Bertioga, né? Eu faço parte do movimento Salve o Rio Itapanhaú. Não sei se vocês já ouviram falar dessa causa. Né, e a gente vem se alinhando aí junto com os outros movimentos da Frente Ambientalista da Baixada Santista e conheci, né, numa audiência pública o caso da cova, né, ca- da cava subaquática e também de outros casos que estão rolando aí pela Baixada Santista, desses empreendimentos que estão sendo colocados aqui como forma de um avanço, vamos dizer assim, que eles enxergam, né? O capital enxerga isso como o progresso, como o avanço, só que é um caso que a gente vem enxergando como um retrocesso, né? E um ataque aí aos nossos ecossistemas que a Baixada Santista possui ainda, né? Um grande ecossistema preservado, principalmente nessa questão dos manguezais, né? Dos estuários que estão sendo muito afetados. E aqui na nossa cidade, aqui em Bertioga, esse caso ele vem sendo acompanhado desde 2017, quando foi lançado esse projeto da obra de transposição do rio, né, que eles querem retirar um volume d'água aqui com a justificativa da crise hídrica, que hoje em dia nem existe mais. Então a gente acredita que isso seja a serviço do capital mesmo, aos lucros da Sabesp, né? A gente vem lutando aí firmemente contra esse projeto. Fizemos uma ação recentemente aqui, e aí gostaria de pedir o apoio de vocês, né, para entrar em nossas redes, né, na transposição do Rio Itapanhaú. A gente fez algumas lives também com especialistas para falar sobre o tema e os possíveis impactos, e como o Herbert falou aqui, né, das derrotas e tudo mais, até agora a gente conseguiu, né, com esse movimento popular articulado junto com a comunidade acadêmica e com vários outros movimentos que acontecem aqui na cidade, a gente conseguiu barrar essa obra, né, ou pelo menos adiar essa obra até o presente momento. Hoje eles receberam a licença de instalação pela CETESB e o IBAMA também autorizou, mas a gente ainda não implementaram a obra em si, né? Então estamos lutando aí contra essa obra que ainda pode ser paralisada. Então pode ser não um caso de total sucesso, mas até o momento a militância e a articulação popular vem vencendo esse caso. É só isso. Muito obrigada, Aline. Opa. A gente vai agora para a pergunta que foi feita aqui no chat sobre os exemplos de vitórias das lutas sociais. A Stephanie vai começar respondendo, e aí Fred e Celton, fiquem à vontade também, se quiserem complementar. Bom, na verdade, para começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma indicação. Tem esse livro, que é Um Mundo a Construir, também da mesma autora que a gente colocou os textos sobre a questão do instrumento político, e dentro desse livro ela traz não só as nossas derrotas, mas ela traz exatamente esse ponto, que é para a gente recuperar a nossa fé e entender que as coisas estão sendo feitas, apesar de que o que chega para a gente, muitas das vezes, são coisas que desestaram totalmente a nossa fé e a nossa esperança de que as coisas vão ser melhores e de que as coisas vão mudar. E é muito importante porque nesse livro ela realmente fala que é um processo lento. Talvez demore décadas, talvez demore centenas de anos, mas só o fato da gente entrar no processo de chegar a um mundo melhor e um mundo novo, isso já é muito importante. Isso já salva vidas, isso salva o planeta, isso estrutura a nossa luta. E aí agora, respondendo à pergunta,
Eu vou dar alguns exemplos, como são bastantes, eu vou citar, e aí fica também do interesse de vocês para dar uma pesquisada mais a fundo, caso vocês tenham interesse, mas são movimentos que aconteceram na América Latina contra o neoliberalismo e que foram muito importantes para a gente chegar nessa conjuntura atual de que, apesar do avanço dessas políticas, a gente também tem uma resistência muito grande em relação a elas. Então, eu vou citar aqui a rebelião no estado mexicano de Oaxaca e a sua transformação em autogoverno, que aconteceu em 2016, né, no México, a mobilização dos foragidos no Equador, em 2016, que foi uma mobilização em repúdio à traição do Lúcio Gutierrez ao programa antineoliberal, pelo qual foi eleito com o apoio de movimentos populares, especialmente dos indígenas. A gente também tem citado nesse livro o próprio MST, como eu trouxe no início da minha fala, que é considerado uma das frentes muito importantes e que está fazendo um trabalho muito importante agora nessa época de pandemia. Todo o território, grande parte dos territórios que são ocupados pelo MST estão produzindo alimentação e emprego nessa época de pandemia em que o governo abandonou o nosso povo. Então, o próprio povo está auxiliando o povo, né? Porque a gente só pode contar com a gente. Então, a gente também tem um movimento estudantil chileno que ele é muito forte até hoje e a juventude chilena ela se coloca muito forte nessa questão contra o neoliberalismo, o imperialismo e as políticas, os efeitos das políticas neoliberais no Chile, que eu acho que eu considero assim que atualmente é um dos países da América Latina que mais vem sofrendo mesmo com os resultados dessas políticas. E, bom, eu acho que eu deixo esses exemplos aqui para que a gente possa saber que nem só de derrota a gente vive. Na verdade, a gente está caminhando e tem movimentos que caminham, principalmente no Brasil, em direção, realmente, ao auxílio do povo e empoderamento de nós, do povo. E é isso. Muito obrigada, Stephanie, pela resposta. Então, agora nós vamos para a pergunta da Giovana, que são sobre os próximos temas dos encontros. Eu estou com o cronograma aqui aberto, então vou ler rapidamente para vocês, e se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade. O nosso próximo encontro é sobre injustiças e crimes ambientais na Baixada Santista. Então, inclusive, desde já, Aline, a gente deixa o espaço aberto, caso você queira falar com a gente, depois, né, no privado, a gente deixa o espaço para que esse movimento venha falar e, enfim, ampliar a voz, né, aqui com a gente. Depois, o nosso próximo encontro, no dia 13/8, é sobre as disputas do discurso ambiental, em que a gente vai dialogar sobre ecossocialismo e sobre capitalismo verde. Depois teremos um encontro sobre educação popular em saúde, experiência do Projeto Severinos, que é um grupo de estudantes de medicina e enfermagem que atua junto ao assentamento do MST. Depois teremos um encontro sobre natureza, raça e classe, que teremos como convidados o pessoal da Bahia, da Teia dos Povos e do MST, que tem feito discussões muito profundas e realmente, enfim, a gente está muito feliz com esse encontro. Depois teremos um encontro sobre agricultura e agroecologia, depois sobre sistemas alimentares. Nosso penúltimo encontro é sobre ambiente alimentar e desertos alimentares, que são uma das consequências contemporâneas do nosso sistema alimentar. E nosso último encontro é sobre pesca e políticas de conservação na Baixada Santista, que também vai ter uma turma aí muito legal para conversar com a gente. Então, espero ter respondido. E vou ler a fala da Fernanda aqui, que ela falou que está sem microfone. As falas de hoje foram massa demais, descobri coisas novas. O Teatro do Oprimido, pela Gabi, e o Aqui Se Respira, pela Stephanie. De praxe, também fiquei mais puta com esse nosso desse sistema, a partir da fala da Júlia, do Celton e do Fred. Mas traz alívio saber
que tem uma galera toda de várias partes do Brasil lutando por mudanças, porque de reforma já estamos cheio. Valeu a todos, pessoal, estou ansiosa pelos próximos encontros. Sim, também estamos cheios de reformas e vai ser muito bom a gente continuar nessa pegada. E vou ler a pergunta da Dani e aí fica aberto para, enfim, para quem quiser responder. Sabemos que a luta concreta não se faz através de eleições. Elas são uma pequena fração do trabalho político, mas como podemos aproveitar esse momento da eleição municipal esse ano, por exemplo, onde as pessoas ficam mais sensíveis e propensas a esses assuntos para pautar as nossas questões? Então, agora abro para que Celton, Fred, Fanny fiquem à vontade para falar. Bom, vou dar a minha visão do assunto. Eu acho que, assim, existem partidos, né, principalmente os partidos da ordem, que todo o trabalho político deles, né, todo o programa, tudo gira em torno das eleições. A gente entende que as eleições, a gente não vai conseguir, enfim, reformar gradualmente até chegarmos num sistema desejável, porém, são um espaço de disputa, né? Então, a gente disputa as eleições, né, os diversos partidos, né, que têm esse entendimento, também disputamos as eleições, a gente também candidata as pessoas, só que no discurso a gente sempre pauta, enfim, candidaturas de pessoas que estão ali no dia a dia, né, que estão ali fazendo o trabalho de base, sempre ressaltando que esse cargo ele é usado digamos, uma forma tática, né? Então, o trabalho político ele passa pelas eleições, sim, é uma realidade que a gente reconhece, apesar da eleição ser uma ilusão, ser uma farsa, ela não deixa de existir. Então, a partir do momento que ela existe, a gente tem que lidar com ela. Mas o trabalho político, né, do Fórum Popular, o trabalho político, né, dos partidos comunistas, partidos materialistas, ele não é totalmente centrado, né, nas eleições. Mas sim, a gente pode usar esse espaço, a gente pode usar essa estrutura, né, para fazer avançar também no nosso programa tático, nosso programa estratégico. Encerro. Agora a Júlia vai falar. Bom, eu vou complementar bem brevemente, mas acho que, enfim, a gente sabendo de todas as limitações que as eleições possuem e que a democracia representativa carrega em seu cerne, eu acho que, ao mesmo tempo, é importante, nesse momento, que a gente fortaleça candidaturas populares, então, que a gente fortaleça as candidaturas daquelas pessoas que estão realmente lidando com a luta concreta, com o chão concreto das lutas sociais, e que não pretendam construir para o povo, ou sobre o povo, mas que pretendam construir enquanto povo, né? Eu não sou muito afeita dessa ideia do local de fala, porém, ao mesmo tempo, eu acho que as nossas condições de vida históricas, materiais, concretas, elas refletem nos nossos interesses. Então, acho que esse é o momento da gente procurar quem são as pessoas que estão nos movimentos sociais, de fato, de verdade, lutando por si, pelo povo, para que a gente possa dar voz e, ao menos, aumentar um pouquinho o nosso espaço nesses locais. E eu passo, então, a fala agora para o Fred. Obrigado, Júlia. Eu queria retomar um pouco para amarrar, né, tanto a questão das vitórias quanto o que fazer agora para as campanhas eleitorais, né? Tem um trecho do Gramsci onde ele fala da importância da gente ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? A gente precisa entender que não está fácil. O Brecht também fala, né, quem anda por aí estampando um grande sorriso não ouviu a terrível notícia, mas ainda assim a gente precisa ter força para lutar, a gente precisa se alegrar conjuntamente e seguir batalhando, né? Eu acho que pensar em eleições é pensar taticamente, o que a gente consegue conquistar com esse espaço e quais os limites dele.
né? Dentro do Fórum Popular da Natureza, a gente está tendo, por exemplo, na região de Campinas, o núcleo está se organizando para redigir uma carta manifesto com algumas linhas políticas do fórum para ser apresentada aos candidatos mais à esquerda, para que eventualmente a gente consiga algum nível de compromisso ou algum nível de pressão, né? Eu acho que esse é um caminho. Sempre fortalecer mesmo, né, as candidaturas populares que estão na luta do dia a dia, com o pé no chão, pé no barro, fazendo trabalho de base, ouvindo as comunidades, né, e a classe trabalhadora, trabalhando junto, né, candidaturas da classe trabalhadora. Acho que a gente precisa entender a importância desse fortalecimento e trabalhar nesse sentido, mas que é um avanço tático, né, a gente deve ver isso como tática. A nossa estratégia está muito para além disso. Aí não há dúvida que as nossas vitórias serão parciais, né? E também recuperando o tema das vitórias, pô, porque é duro viver o que a gente vive hoje, né? E focar demais nesse processo. Acho que para além do caráter conjuntural das vitórias e da importância da ação do MST agora, né, a gente tem movimentos camponeses importantes disputando terra com latifundiários do agronegócio, da mineração, no país inteiro, e só o fato da gente estar lutando, estar se organizando, acho que isso é uma vitória, né? Talvez a própria construção do fórum possa ser vista desde já como uma espécie de vitória parcial, né? Pelo menos a gente está aqui junto, debatendo e pensando em construir alternativas e em trabalhar para isso, né? Em organizar a nossa ação social, a nossa praxis, para construir alternativas. Acho que isso são vitórias. Gostaria de mencionar também, para sair um pouco do mais próximo, na Guatemala tem um caso muito interessante de resistência de povos originários contra um projeto de mineração Yankee, né, estadunidense, de ouro, chama Resistência Pacífica de Lapuia. Tem um curta, inclusive, com esse mesmo título, Resistência Pacífica Lapuia, que eu recomendo bastante, e acho que a resistência, por exemplo, do povo venezuelano, do povo cubano, frente aos embargos econômicos, né, eles são realmente heróicos em defender o seu território e projeto político para que o país, a estrutura econômica funcione para o bem comum, para o bem geral, para a classe trabalhadora, com seus limites, claro, dentro desses processos, mas que acho que apontam um caminho, né? A gente precisa resistir e o fato de nos organizarmos é vitória. Acho que é isso. Gente, eu gostaria só de voltar um pouquinho nesse tema das vitórias, que o Fred estava falando de Cuba agora, né? E, bom, uma das grandes vitórias que a gente vê digamos que o tema da conjuntura hoje em dia é a crise sanitária do coronavírus, e a gente vê em Cuba que já está há algumas semanas sem morte nenhuma, né? Vietnã, que não teve mortes, enfim, Coreia Popular, então a gente vê o triunfo, né? Do socialismo aí, protegendo e dando condições de vida no meio dessa conjuntura que, na verdade, afetou o mundo todo, né? Então, alguns países conseguiram lidar com isso porque demonstraram que o seu modo de produção, o seu modo de produzir, produzir e distribuir as riquezas, ele está a serviço realmente da vida e não do lucro, né? A gente vive na esfera mundial que está a serviço do lucro, então a gente vê frequentemente aí na mídia como realmente o lucro, as taxas de lucro, enfim, os bancos, eles têm prioridade, né, na fila aí pela produção e materialidade. Encerro. Muito boas falas, acho que o encontro está muito legal. Eu vou ler a pergunta da Ana, e aí quem quiser responder
Ela falou, pensando no tema do encontro, a importância do instrumento político, como aproximar a população que demonstra não ter interesse, como mostrar que a comunidade em união pode ter força. E aí eu abro aqui para que as pessoas que se sintam confortáveis em responder façam essa resposta. Nossa, que pergunta fácil, né? Bom, realmente é uma pergunta complicada. Deixo aqui o espaço para quem quiser complementar, então, minha tentativa aí de resposta. Mas, então, como, né, aproximar a população que demonstra não ter interesse, né, como mostrar que a comunidade, a união e a organização da nossa classe, ela pode ter força. Bom, a gente entende na teoria marxista que realmente os trabalhadores eles estão sendo, né, enganados, a gente está sendo iludido. Então, a partir do momento em que o trabalhador ele se dá conta que ele está sendo lesado realmente, né, ele está sendo roubado, a gente pode ir, né, fazendo essa agitação, essa propaganda, e realmente ir construindo o poder popular, né, que é o poder paralelo ao poder estatal, ao poder institucional. Então, eu trago o exemplo de uma das ações que eu estou fazendo parte, que é a Brigada Solidária. Né? Então, a gente entende que nessa crise sanitária, diversas pessoas aqui, né, na cidade onde eu moro, na periferia, estão realmente em situações precárias de sofrimento, assim, inimagináveis, então passando fome, sem produtos de limpeza. Então, a gente faz essa ação de arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza, de dinheiro, e leva lá para eles, só que a gente faz essa distinção muito grande entre a solidariedade e a caridade, né? A caridade, ela parte desse lugar alto moral, né? Então, a pessoa que doa, ela é, enfim, divinizada, assim, ela é algo a mais, e a pessoa que recebe, ela tem que ser grata. Então, a gente vem desse lugar de solidariedade, a gente está junto, nós somos trabalhadores, e quando a gente vai lá, né, nessa comunidade, a gente explica, poxa, gente, olha, o Estado burguês, a prefeitura não estão fazendo nada por vocês, não estão fazendo nada pela gente, por nossa classe. Então, cabe a gente realmente se organizar e ter a resposta por nós mesmos, né? A saída só está na auto-organização da classe trabalhadora. E quando você vai mostrando isso, quando você vai mostrando que realmente o poder público não está nem aí para a classe trabalhadora, a elite, né, a burguesia não está nem aí para a classe trabalhadora, a galera realmente vai entendendo, poxa, a gente só pode realmente contar com nós mesmos, né? A gente só pode se auto-organizar e construir o poder popular que pode, né, fazer frente ao poder econômico do capital. Encerro. Bom, agora nós temos a inscrição da Gabriela. Fica à vontade. Ah, perdão, antes da Gabriela, o Herbert falou que vai complementar. Então, Herbert, fica à vontade, a fala é sua. Valeu, obrigado. Bom, sou o Herbert. Essa pergunta eu gostei, assim, dela. Fiquei pensativo aqui, né, sobre isso, porque eu já fui a comunidade que não teve interesse, assim, então... não sei, uma sala de 60 pessoas, eu acho difícil aqui, todo mundo aqui ter nascido num berço de discussão política e não consigo imaginar nem como seja isso, assim, desde você pequeno já está engajado em luta política. Então eu fiquei pensando um pouco no meu processo, de como aconteceu comigo. E é interessante, né, porque ele veio, na verdade, de uma raiva, né, de uma irritação, de um lugar ruim, né, assim, de ódio, para poder transformar isso numa coisa de movimento, de ação. Só que hoje eu trabalho com uma organização, né, eu trabalho no Instituto Elos, aqui em Santos,
E a gente trabalha com mobilização de comunidades também, né, não num cunho, né, num viés, né, de participação política, mas é totalmente político o trabalho que a gente faz. E também hoje eu atuo dentro da Embaixada Santista, né, do Politize aqui, né, que a gente tenta levar a educação política para o pessoal, assim, né, então eu estava pensando nesses viés todos, né, e tem alguns amigos, né, assim, de comunidade da Limoa, favelas no Guarujá, etc e tal, e eles me trazem muitos insights, assim, né, que são bons, assim, para a gente poder entender algumas coisas. E um desses insights eles falaram assim para mim, como é que eles vão se preocupar com isso se eles não conseguem nem colocar a comida no prato, né? Então acho que tem uma coisa, né, que o Celton estava falando, que me tocou assim, que é a verdade, né, assim, a opressão é tanta que é difícil você pensar em outra coisa, né, a não ser sair dessa opressão, né? Então sair para se alimentar, para sobreviver, né? Assim, então a lógica do viver bem, ela é muito complicada muitas vezes, né? Porque não cabe na cabeça de uma pessoa que está lutando para sobreviver. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Como levar isso, né? Assim, para essas pessoas que estão tentando sobreviver também, né? Porque a gente fala assim, a pessoa não se interessa por política, não é isso. Cara, ela pode até se interessar, mas não dá tempo, porque ela vai ter que se interessar por outras coisas que são mais essenciais, né? Eu fiquei um pouco nessa... eu acho que tem vários níveis, né? E acho que um dos níveis aí ligando todos os pontinhos aqui agora, é que eu, nos meus privilégios, acho que eu consegui me interessar pela política e hoje eu consigo me interessar um pouco pela fala do Celton, né, assim, que é o pelo menos dar a condição para que essa pessoa se interesse por isso, né, e possa lutar por isso, tenha força para lutar por isso, independente do que ela queira, né, assim, então acho que é importante, acho que esse papel que hoje a gente assume também, né, de facilitar esse processo, né, de equidade mesmo, né. A gente não tem equidade na luta também por direitos, né? É impressionante, né? Então, eu conheci pessoas que realmente têm medo e dúvidas sobre falar com um político ou mesmo entrar na Câmara dos Vereadores de Santos. Assim, então, tem muitas provocações aqui nessas falas, obviamente, né? São muitos contextos, né, que a gente vive e vê, mas eu fiquei um pouco reflexivo nisso, assim, que acho que os caminhos estão muito nesse lugar, né, se a pessoa não se interessa, acho que a gente tem que tentar facilitar para ela, porque da mesma forma que facilitaram para mim entender também, da mesma forma que facilitaram para mim poder participar, da mesma forma que facilitaram para mim todos os meus privilégios, né, de eu poder ter dúvidas e poder escolher o meu caminho, né, então eu acho que falta a gente facilitar esses caminhos também para as pessoas que estão fora, né, dessa luta, dessa briga também. É isso, valeu. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Gabriela. Bom, gente, boa noite. Se tiver algum problema de áudio aí, por favor, me parem. Acho que, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal envolvido na organização desse evento, a todo mundo que participou também. Acho que todo mundo sai daqui desse primeiro encontro com muita coisa para pensar. E acho que me senti instigada, assim, a compartilhar um poema que eu escrevi há um tempo atrás, junto a extensionistas de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, da Baixada Santista, chamado Rádio Silva. Acho que tem uma galera aí da Unifesp no chat, então acho que muita gente vai saber do que eu estou falando, mas basicamente é isso, é um programa de rádio. E eu escrevi esse poema para um quadro que chamava Subjetividade em Tempos de Pandemia, e a minha amiga me pede para escrever esse poema num contexto onde eu fui obrigada a retornar para casa dos meus pais, né, o meu contexto familiar. E eu escrevo esse poema a partir disso, a partir de uma vivência, assim, de uma particularidade, mas que ao mesmo tempo eu sei que vai acabar conversando com muitas pessoas, porque eu escrevo para filhos e filhas da classe trabalhadora, né? Acho que quando a gente para analisar a fragmentação da vida, a fragmentação de corpos e de vivências que é inerente ao capitalismo, a gente não precisa ir muito longe, né? Acho que basta a gente olhar para o nosso lado, olhar para a gente mesmo, porque afinal de contas a gente está muito mais próximo de ser morador de rua do que bilionário, né? Então eu vou reproduzir o áudio, porque eu fico, acho que um pouco nervosa falando para tantas pessoas, e se vocês não ouvirem bem, vocês me param aí.
Meu sangue é latino, e o de vocês também. Ainda que às vezes a gente não queira acreditar. Numa história que parece só ser contada por aqueles que mataram mais, a gente acaba esquecendo que os que morreram também têm história para contar. Já diria meu grande amigo Léo. Quando entrei na faculdade, minha mãe já foi logo dizendo: se liga que teu pai é patrão. Dinheiro que chegar é pro arroz com feijão. Meu pai não chegou nem a ser motorista de patroa. Levava mesmo é trabalhador pro corre de cada dia, dentro da famosa linha 15. Minha mãe, essa sim, trabalhou pertinho do chefia, limpando privada para hoje pagar os estudos de suguria. Fia, é uma vassoura e um volante que vão fazer você ser alguém na vida. A gente comprou tanta história do colonizador que quem tá trampando desde os 10 para manter a casa dos barão acha que gente mesmo é só quem tem empresa própria, nome próprio e tarde apropriada. Meus velhos esquecem que meu irmão rodou e rodou para terminar atrás do exato mesmo volante que meu pai. Daí vem Covid, crise sanitária que deixou grandes potências embaixo de uma pilha de mortos. Estranho isso, né? No apogeu do desenvolvimento humano, no ápice da medicina contemporânea, tanta gente morrendo por causa de uma gripezinha. Ô, presidente, o que você esquece de falar é que a gripe está se alimentando do que nosso sistema produz. O império de ouro sempre vai ser construído em cima de uma pinha de carne. E daí, fi, não tem money de USA nem de England que vai salvar a Dona Mary. Só seu Bill, mas esse está garantido faz um tempo. Só que o seu Bill, aqui do Brasil, esse se deu mal. O vírus aqui tem um prato cheio. O sistema que ele pode se alimentar é o mesmo que faz com que o corpo de uma criança caia de uma torre de cimento, só para a baronesa não ter que limpar cocô de seu cachorro. Aqui, Mulher Maravilha morre com um tiro nas costas e Superman com 80 balas perdidas. O neoliberalismo deu certão para nós. Ó, no seu cardápio, tá cheio de possibilidades. Escolhe aí, morrer de vírus, de bala ou de fome. Meu velho já tá beirando 70, mas não pode parar de trabalhar não. Porque o dono do banco ainda não tem dinheiro suficiente para bancar seus 40 aviões. Mas ó, lembra do Léo lá no comecinho? Lembra que teu sangue é latino, irmão. É sangue que grita por fogo, por luta, por liberdade, há muito tempo. Resistência precisa denotar que a gente está criando algo novo. E nossos mortos estão berrando as instruções. Respiremos, conspiremos, resistiremos. Bom, e é isso. Mais uma vez, agradeço o espaço e aproveito e já deixo a indicação para quem não segue ainda no Instagram. O perfil da rádio chama Café Sem Pauta, se não me engano. E mais uma vez, agradeço o espaço, agradeço ao pessoal e é isso. Todo mundo respirando por aí, todo mundo vivo depois dessa. Gabi, a gente agradece imensamente por você ter feito essa partilha. Acho que tocou todo mundo, né? A gente está vendo as reações aqui no chat e acho que é isso. A arte, ela ajuda a gente a sentir tudo isso que a gente está vivendo e dar voz para tantas coisas que às vezes atordoam a gente, né? Na lida do dia a dia. Então, depois dessa, todo mundo respirando um pouquinho, eu vou passar a palavra para o Fred. Pô, difícil de falar, depois da poesia tão linda. Mas, enfim, queria comentar algumas coisinhas, né? Quando a gente pensa como aproximar as pessoas da luta e acho que como a gente entender, né? Como a gente pode avançar, o quanto a gente pode avançar e como começar a construir, acho que para isso é muito importante a gente partir do mais concreto, né? Do que tange naquele momento aquela população com quem a gente está conversando, que é o que a gente chama de trabalho de base. Né? A gente precisa entender o que aflige as pessoas com quem a gente quer dialogar e, a partir disso, começar a construir, começar, através da solidariedade, avançar naquilo que mais diretamente está impedindo que essas pessoas, né, exerçam sua liberdade, vamos dizer assim. Então, acho que pensar em trabalho de base, pensar em trazer gente para a organização, partir do mais concreto, partir do lugar, né, de onde se está, da situação concreta. A gente precisa fazer análise concreta da situação concreta e agir naquele nível. Acho que é muito importante, né, nesse processo de quebrar a hegemonia burguesa, que trabalha também através do consenso, né,
lutar para quê? Pô, preciso do meu pão, preciso do dia a dia. Essa intangibilidade do estabelecido, né, como se a gente só pudesse se submeter, precisa sendo quebrada, né? E para isso acho que tem um caráter pedagógico. A gente só conhece o poder que a gente tem se a gente começa e se esforça nessa construção do poder popular, né? A gente precisa enfrentar as questões concretas para conseguir avançar até o mais importante, né? Se a gente pensa em revolução, a gente precisa começar possibilitando que lutemos e enfrentemos o que nos aflige de cara. Bem, acho que era isso. Um abraço a todos, valeu pela oportunidade. Muito obrigada, Fred. As meninas avisaram aqui no chat agora, né? Até por conta do horário, a gente então encerrou as inscrições para fala. E agradecemos a todo mundo que compartilhou. Acho que foi muito importante poder ampliar as vozes e todas as falas ajudaram a gente a complexificar a nossa discussão e dar vida para ela. Eu vou ler só uma coisinha que o Danilo tinha escrito aqui no chat, que aqui na Baixada, a organização popular conseguiu barrar a construção de uma usina termoelétrica 3 anos atrás, em Peruíbe. E aí tomo isso como deixa também, a gente está com um grupo no WhatsApp agora para poder continuar se comunicando de forma mais próxima, que de repente a gente pode construir um mapa também das nossas vitórias políticas, porque acho que ajuda a gente a recuperar força também e não se inspirar só pelas derrotas, né? Então, a gente gostaria de agradecer imensamente pela participação de todo mundo. Deixa eu só ler uma fala aqui da Clarice também, que eu não tinha visto. Penso que a pauta da moradia seria importante de abordarmos aqui no curso. Pessoas são removidas de determinadas áreas por conta de legislações que dizem que aquele território é de proteção ambiental ou área de risco. Mas anos, ou até mesmo anos depois, empreendimentos de luxo, shoppings, etc., são construídos nessas mesmas áreas, onde centenas de famílias haviam sido removidas. A questão dos despejos acontecendo em plena pandemia, sugiro que esse tema seja incluído de alguma forma. Clarice, uma coisa que a gente discutiu no grupo foi sobre a nossa limitação de conseguir dar conta de todos os temas que a gente considera assim, essenciais da gente discutir, né? A moradia é realmente uma questão muito emblemática na Baixada, como a Mari colocou aqui, e acho que a gente pode pensar juntos formas de trazer esse debate e de até mesmo, como o Herbert falou agora, a gente continua o fórum depois do fim da programação. Acho que o caminho é por aí, até porque com a chegada de novas pessoas, a gente consegue ter novas ideias e dar conta de coisas que algumas cabecinhas não deram, mas que, com mais gente pensando junto, fica muito melhor da gente conseguir fazer. Então, reforçando mais uma vez, para a gente finalizar aqui, esse não é um curso de extensão no sentido clássico da palavra, porém a gente se inspira e toma como caminho a educação popular, e acho que a partir disso a gente precisa pensar desdobramentos, né? A nossa ideia é que o ciclo de formação, ele não seja algo que se encerre, mas algo que abra espaço para que a gente possa ter desdobramentos, para que a gente possa ter próximas etapas, não só de ciclos de discussão, mas que a gente possa pensar em como articular ações, mais uma vez, não lutando com o povo, ou sobre o povo, ou pelo povo, mas lutando enquanto povo, né? Lutando enquanto classe, se reconhecendo nessa coletividade. A gente tem as nossas limitações, as nossas falhas, e eu acho que justamente por isso, quanto mais gente chega para a gente construir junto, mais a gente consegue avançar e caminhar, né? Porque as perspectivas vão se complementando e se ampliando conjuntamente. A gente reforça a importância da assinatura da lista de presença, muito menos pelo certificado e muito mais para que a gente possa, mais uma vez, construir essa memória coletiva e poder ir fazendo um balanço de como está sendo essa experiência e de como a gente pode melhorar essa experiência, né? Tornar ela mais assertiva. Agradecer. A lista fica aberta até o próximo encontro.
Então, até o nosso encontro do dia 8, a lista de presença fica aberta. Se alguém tiver qualquer dificuldade, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim, tem uma galera aqui disposta a colaborar. Reforço a ideia da gente fazer um mapeamento coletivo das nossas vitórias, acho que principalmente pensando em termos territoriais, e também surgiu a ideia no grupo do WhatsApp, joguei lá para a gente compilar todas as referências que surgiram, e depois, junto com uma memória desse encontro, a partir da lista de presença, a gente pode enviar essas referências também, e assim ficar salvo para ninguém perder, porque foi muita coisa boa que surgiu aqui hoje. Então, é com muita alegria, com o coração muito quentinho e inspirado, realmente, que eu gostaria de agradecer todo mundo pela presença, por terem dado esse voto de confiança para essa formação que a gente está propondo. Agradecer em especial a, enfim, todas as pessoas que estão construindo o fórum junto com a gente. Essa formação está sendo construída realmente a partir de muitas mãos, tem muita gente envolvida fazendo isso acontecer, e todo mundo, enfim, deu vida para isso rolar. Agradeço em especial ao Fred por ter topado vir conversar com a gente, e Stephanie, Celton, Dani e Ana, que acompanharam a logística. Quem? E a Sugi, com certeza, que trouxe para a gente uma abertura tão linda. A Fanny está aqui do meu lado, sussurrando. E agradecer mais uma vez a todo mundo, foi muito bom ter esse momento com vocês. Muito obrigada, até o próximo encontro, e fiquem à vontade para procurar a gente naquilo que for necessário. Um abraço e boa noite.